Irmão querido, lição de hoje, ela vai falar, o título é a seguinte, a lição de número 2, e hoje nós estamos estudando como lidar com as adversidades. Dia 12 de julho, domingão, de manhã cedo, e a gente já estudando em como lidar com as adversidades. Bom, os textos básicos tem diversos aqui, e eu vou dar uma diminuída nele, porque não quero prolongar demais, tá? Gênesis capítulo 37, nós vamos ler o versículo 23, 24 e 25, parte A. Falei rápido demais, tudo bem. Gênesis capítulo 37, nós vamos ler os versículos 23, 24 e 25, a parte primeira. O texto diz assim: E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica e a túnica de várias cores que trazia, e tornaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram a comer pão. Só essa primeira parte, tá? Gênesis capítulo 39, vamos lá no versículo 20. Ele diz assim: E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. 39 e 20. E o último versículo é o 40, Gênesis ainda, 40, versículo 23, indicado aqui pelo nosso autor. E o copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. É evidente que você já percebeu que o personagem central dessa lição é José. José, que José? José conhecido por nós como José do Egito. José é filho de Jacó. Tá? José, é esse José que nós vamos estudar sobre a vida dele. Ele é a base desse texto, né? Num primeiro olhar. Como lidar com as adversidades. Porque talvez, como esses textos que eu acabei de ler para vocês, ele passou por adversidades das mais cruéis na sua vida. Difíceis mesmo. E isso aqui não é só uma história para ser contada, isso é um relato. É um relato bíblico, né, maravilhoso e real do que aconteceu. Lá em Gênesis 37 não está no texto básico, tá? Mas, por exemplo, se você pegar o versículo 18, aliás, está, e viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matar. Então a intenção primária dos irmãos não era vender José como escravo, era realmente matá-lo. Tá? Entendam isso, para que a gente tenha uma base da gravidade disso. José passou por adversidades das mais diversas, uma vida conturbada demais. Os irmãos tinham um horror, uma aversão tão grande a José, que quando eles jogam José dentro daquela cova, achando que tinha água e não tinha água, e aí ainda bem, porque senão ele morreria afogado, tá? Jogam José dentro daquela cova, José cai dentro daquela cova, fica ali, naquele buraco, que se forma nesses lugares desérticos, tá? Quero deixar isso também aqui. Geografia bíblica, né? Faz bem para todo mundo. Então esses lugares formam determinados lugares que são reservatórios de água, água de chuva, tá? Então são lugares preciosos. Ele tá ali dentro, numa situação terrível, provavelmente machucado, a coisa não deve ter sido delicada, ninguém tirou. Dá licença, deixa eu tirar essa capinha tua. Opa, essa capa colorida que nosso pai fez para você. Peraí, dá licença, deixa eu desabotoar. Duvido. O couro comeu, tá? Como nós falamos aqui numa linguagem mais popular. Foi feio o negócio. Então José, ele passou por adversidades terríveis. E os irmãos, depois que fazem isso, eles sentam para comer. É por isso que eu li o 25 só a parte A. Eles sentam para comer, quer dizer, acabam de fazer uma maldade com o irmão deles, com José, e eles sentam e vão simplesmente comer. É esse o nível da maldade que fizeram com esse homem. Bom, eu quero ler aqui a introdução, um pedaço dela pelo menos. Diz assim, olha: provações, aflições, sofrimentos, tribulações, tudo faz parte da adversidade. Definição do Aurélio, né? Contrariedade, infortúnio, aborrecimento, revés, calamidade. Ninguém está imune. O que Jesus prometeu a seus seguidores foi: no mundo tereis, ou aqui como ele coloca, passais por aflições. Mas tem de bom ânimo, tá? Tem de bom ânimo. Não esqueça disso. Como lidar com as aflições
E eu pergunto, existe, se eu tivesse na classe de escola bíblica dominical com todo mundo presente, né, presencialmente, existe como escapar de adversidades na vida? É evidente que a resposta seria, pastor, não tem como. Não há como evitar as adversidades da vida. Isso é um fato, tá? João 17, verso 15, vai falar, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Olha, isso é muito diferente, a oração de Jesus pelos seus discípulos, isso é lindo, tá? Meus queridos irmãos, vocês que estão acompanhando esta revista preciosa, que vai falar sobre como vencer as crises, nós estamos falando sobre como passar por adversidades, eu não posso evitar passar por adversidades, mas eu posso sim escolher como eu vou passar por essas adversidades. Se eu vou passar como um reclamão, sem nenhum tipo de resistência, como um filhinho da mamãe, do papai, que só fica a reclamar, eu posso escolher se eu passo assim ou se eu passo como um guerreiro de Deus, como um homem de Deus. Você aí, mulher, como uma mulher de Deus. Isso você pode escolher. Essa opção, ela está contigo e ela é tua, de como você vai passar por essa adversidade. Você pode passar por essa adversidade com humildade, ou você pode passar como uma pessoa extremamente arrogante. Porque arrogância, irmãos, e falta de humildade não tem nada a ver com pobreza física, material. Tem muita gente que às vezes não tem recursos materiais e é um arrogante. Mesmo passando por adversidades, é arrogante. E às vezes você tem uma pessoa que tem poder financeiro, tem recursos financeiros, mas é uma pessoa extremamente humilde. É uma pessoa que sabe tratar as pessoas e que quando passa por adversidade também, tá? Não replica isso de maneira diferente. Então, eu não posso evitar, mas eu posso escolher como eu passo. E isso, para nós que já somos cristãos, que já nascemos de novo, esse equilíbrio emocional tão desejado, ele está diretamente ligado a como que anda a minha vida espiritual. A quantas anda? Em qual grau de intimidade eu ando com o Senhor? Como caminha a minha vida, tá? Tópico número 1 vai falar sobre o seguinte, tá? Considerando as adversidades da vida. Primeiro tópico. Bom, algumas, ele vai observe quantas adversidades José enfrentou. E aqui tem uma lista gigante. A lista é grande, né? Eu acho que são 14 ou 15. Deixa eu ver aqui, são 16. Eu errei, são 16, né? Aliás, são 6, desculpa. São 6. E nós vamos ver aqui a primeira. Primeira rejeição. Observem uma coisa aqui. De longe o viram e antes que chegasse conspiraram contra ele para o matar. Gênesis 37 é o verso 18 que eu li anteriormente, tá? Antes, tá? Falavam com raiva dele. Se você vê o histórico ali, eles falavam de José com raiva. Não tinha uma citação doce sobre aquele jovem menino de túnica colorida andando pelo deserto. Não tinha isso. Era uma citação raivosa. Né? Vem aquele sonhador, vem aquele mentiroso. Sabe? E sabe lá o que eles falavam do irmão. Então a citação era assim: já é suficiente ruim ser mal interpretado. Mas quando se é completamente rejeitado, sem chance de reconciliação, a dor é profunda demais para ser verbalizada. José foi mandado pelo pai a Siquém para ver como estavam seus irmãos. Descobriu que, na verdade, se encontravam em Dotã, mais de 25 milhas ao norte. Olha aí. Quando ouviram e chegaram, decidiram matá-lo. Essa era a decisão. José era um sujeito completamente rejeitado. Rejeitado pelos seus irmãos por causa da sua posição. Existe todo um contexto da mão de Deus sobre a vida de José. Aqueles sonhos que ele tinha eram sonhos que, na verdade, contribuíram também, a exposição dos sonhos contribuíram para que ele fosse mais rejeitado ainda pelos irmãos. Imagina que ele chega e fala com os irmãos, olha, um dia, ele não fala isso com palavras assim como eu vou dizer agora, mas eu quero... O sonho dizia que todos os irmãos se curvariam diante dele um dia. E mais, os sonhos diziam de José que um dia o seu pai e a sua mãe também se curvariam diante dele. Quem ouve isso fala, meu Deus, mas que sujeito arrogante. Nesse sentido, se põe no lugar dos irmãos.
Agora, trazendo para o outro lado, aí esquece o lado dos irmãos, agora vamos ver José. José era um sujeito extremamente rejeitado por conta disso. Existiam determinadas situações na sua vida que eram vantagens que o Senhor dava para ele, nesse sentido. Deus privilegiou e abençoou esse homem de uma maneira especial, porque conhece o coração do homem. Mas José era rejeitado. Muitas vezes, essa posição cristã, essa posição de viver uma vida em Cristo e com o objetivo de pregar a palavra e de viver a palavra de Deus, faz com que você e eu sejamos rejeitados. A rejeição é algo que você tem que entender. Para aprender a passar por adversidades na vida, eu tenho e você também tem que entender que de vez em quando você vai ser rejeitado. Falo aqui uma coisa, não adianta querer só tapinha nas costas. Isso não funciona. Isso não funciona porque não é a realidade da vida. Muitos dos tapinhas nas costas que se recebe, por muitas vezes, são falsos. Muitas vezes, irmãos, olha só, por favor, me entendam. Muitas vezes são reais. São de pessoas que te amam e querem simplesmente te incentivar. Mas existem alguns que não são assim. A pessoa fala isso, mas rejeita completamente o que você falou. Não segue o que foi explicado. Luta para fazer exatamente o contrário do que foi feito. Essa rejeição, ela é algo que é muito importante nós entendermos. Porque as adversidades vêm muitas vezes da expectativa que nós temos de ser totalmente aceito por todas as pessoas. Nós temos uma totalidade mental que não funciona corretamente nesse mundo real em que nós estamos pisando. Você nunca vai ser aceito por todas as pessoas. E tem gente que às vezes, quando é rejeitado, quando recebe uma palavra, muitas vezes de rejeição, mesmo de verdade, ou quando passa por alguma situação assim, e aqui a gente podia entrar por vários aspectos, por exemplo, no lar, na casa, no meio em que você foi criado, com seus pais, com seus irmãos, professores, no trabalho, e aí a gente poderia colocar a igreja, quase todo ambiente que se vive. A rejeição é algo muito sério, mas para passar por adversidade você tem que aprender e entender que na verdade a rejeição vai fazer parte disso também. Uma hora alguém vai te rejeitar, ou então muitas pessoas vão fazer isso, principalmente quando nós estamos com o Senhor. Ridicularização. E diziam um ao outro, vem lá o tal sonhador. Rejeição é algo difícil de superar, mas ser constantemente ridicularizado é ainda mais doloroso. Essa rejeição, ela acontece, essa ridicularização, ela acontece porque existe um medo. Geralmente, pessoas que ridicularizam outras são pessoas que sofrem de algum tipo de autoestima baixa. Auto no sentido de autonomia, tá? Ele olha para dentro dele mesmo e ele olha e ele não se valoriza, então ele ridiculariza aquilo que é um ponto aonde ele gostaria às vezes até de chegar, mas não chega. Ser ridicularizado a ridicularização é a arma do incompetente. O incompetente ele usa essa arma porque ele não tem capacidade para debater a bom nível. É por isso que ele ridiculariza. Quando nós participamos ou vemos, eu gosto muito de assistir debates, eu acho interessantíssimo quando você pega duas pessoas de inteligência e de capacidade falando sobre determinados assuntos, mas em alguns desses casos, muitas vezes você vê que quando uma pessoa se vê encurralada em uma determinada argumentação, ela acaba querendo ridicularizar a outra pessoa. Homens de Deus são ridicularizados. A igreja hoje, em alguns pontos, ela é até uma moda, né? Existe a moda. Não é aquela coisa que era nos anos 70, 60, 80, onde a igreja era realmente totalmente ridicularizada. Lá vai o crente, ia lá, aquele cara é Bíblia. Né? Alguns ainda lembram desses termos e outros mais. Agora, vejam só. Hoje em dia, dá um statuszinho, camarada ser crente, dá até um status. Ele, rapaz, fulano é crente, pô, que bacana, qual igreja? Igreja do pastor fulano. Opa, dá até uma encorpada assim. Porém, até mesmo no meio cristão existe uma ridicularização às vezes de algumas coisas. Por muitas vezes você vê pessoas que ridicularizam uma outra igreja. Não é verdade? Eu não estou falando aqui de colocar posicionamentos, mas essa questão da ridicularização é uma coisa que faz muito mal e que
nesse período, nessa questão de passar por adversidade, a gente tem que aprender que vai passar por isso também. Injúrias, ou seja, mentiras, né, e outras coisas mais. E aqui ele está falando de injúria no sentido de injustiça, né, de contrariedade. Né, é uma coisa que é contrária ao que é certo, né, é uma afronta, um agravo, tá? Ficaria melhor colocado assim. Despiram-no da túnica e, tomando, o lançaram na cisterna. Gênesis 37, 23 e 24. A injúria física é um problema crescente em nossa sociedade. José passou por essa experiência. Seus irmãos foram hostis ao lhe arrancarem a túnica. A palavra despir é agressiva nesse contexto. O ódio por José cresceu a uma intensidade violenta. Era a chance que tinham de avaliar a animosidade reprimida, né? Ou de avaliar, né? A túnica tornou-se objeto de especial aversão. Eles a rasgaram violentamente. Aquilo tudo virou alvo da fúria daqueles irmãos. As adversidades que nós passamos na vida, e aí trazendo isso para o contexto, por exemplo, família e vivência, né? É muito difícil quando você tem dentro, às vezes, do próprio lar, uma situação de violência, de raiva. É muito ruim lidar com isso. Mas é algo que precisa de ser sanado. Porque dentro do lar é um lugar onde deveria ter harmonia, paciência, respeito, educação no tratar e, mais uma coisa, transparência. Ou seja, fala-se a verdade dentro de casa. Não existe, irmãos, um lar saudável aonde você coloque tudo para debaixo do tapete. Isso não existe. Se existe uma normalidade entre aquelas pessoas que moram dentro de um lar, e aqui eu digo se existe uma normalidade, porque pode haver pessoas que moram juntas, mas que têm preparos emocionais diferentes, e às vezes também tem algumas doenças emocionais, e aí é outro caso. Mas, e aí eu digo mais uma coisa, vai exigir mais ainda carinho, amor e paciência, porque descambar para o lado da violência é algo muito fácil, porque está perto. Porque muitas vezes nós temos uma estatística, e conversando com um amigo pastor, que é psicólogo também, aqui da nossa cidade, da cidade de Petrópolis, ele me falou: pastor André, você não imagina como que aumentou o número de agressões a mulheres dentro de casas. E ele me falou baixinho, em casa de crente. Eu falei: meu Deus, ele é? E me conta, ele é pastor e ele é psicólogo também. E aí ele me falou: olha, e dentro da igreja eu tenho atendido pessoas assim. Existem algumas situações que às vezes as agressões, porque você tem uma liberdade, mas essa liberdade não é para que haja uma violência, uma injúria, né? Essa fúria sendo expressada. É lógico que incomparavelmente humilhante é a agressão física. Mas quantas agressões verbais também não acontecem? Quantas agressões em atitudes de desprezo? Isso também agride muito. É verdade, isso agride muito. Aprendendo a passar por adversidade. Nós temos que aprender a viver com isso. E temos que aprender também a verbalizar aquilo que nos faz mal. Porque quando eu verbalizo, isso faz bem, tá? Seguindo, confinamento. Aqui forçado, no caso, tá? E tomando, o lançaram na cisterna. E tomou e o lançou no cárcere. Aí está em Gênesis 37, nos textos que se seguem. José também passou por essa experiência. Foi lançado num poço e preso ali sem escolha ou erro da sua parte. Mais tarde, seu patrão o colocou na prisão, onde prisioneiros do rei ficavam encarcerados. Não foi posto no poço ou na cadeia devido a algum pecado, mas sim por causa do resultado das circunstâncias muito injustas e totalmente fora do seu controle. José, ele tinha tudo para ser um sujeito extremamente mal agradecido a Deus. Porque as situações que ele viveu na vida, elas não eram situações justas. Ele passou por injustiças pelos seus irmãos, era algo que deveria ter sido resolvido dentro do ambiente da casa,
a questão do seu patrão também, uma coisa terrível. E nesses dois casos é interessante porque você percebe que José foi injustiçado. Ele era totalmente inocente. E José, ele sofreu isso, mas ele continuou passando por isso com dignidade, com temor a Deus e com os princípios de Deus no seu coração. Longe da sua casa, longe da sua terra, afastado dos seus irmãos, depois de ter sido rejeitado pelos seus irmãos, ele tem a oportunidade de se deitar com a sua patroa, que devia ser uma egípcia muito bonita, por causa da posição que ela ocupava. Ela não era uma pessoa qualquer. Devia ser muito bonita. Imagina essa egípcia todos os dias, insistentemente se insinuando para José. E José corre. Tá? José foi preso injustamente. Tinha tudo para ficar revoltado. Mas como eu disse, você e eu não podemos escolher se vamos ou não passar por adversidades. É fato e é certo que vamos passar em algumas situações da nossa vida. Mas você e eu podemos escolher como nós vamos passar. Nós temos essa opção, tá? Ele ficou confinado, ele ficou isolado. Muitas vezes, durante esses períodos de adversidade, nós ficamos isolados, rodeados por uma multidão. Muitas vezes você está confinado, mesmo vivendo em um lar, em uma casa. Isso, irmãos, é algo que eu acho que durante um período é até necessário. Você precisa de passar por um isolamento. Tem coisas que às vezes não dá para falar. Não é que você não confia na pessoa que você vive, mas é que você tem que administrar, você tem que comer aquilo mais um pouco, você tem que digerir toda aquela situação de adversidade que você está passando. Mas em um dado momento, esse confinamento, ele tem que acabar. E você tem que ir lá e falar com as pessoas. José passou aqui por um confinamento físico mesmo. Nessas duas situações, por injustiça. Mas pense nisso, tá? Se isolar é bom, mas de vez em quando a gente tem que sair. José ficou preso nessas duas situações, mas daqui a pouco saiu. E as coisas andaram. E ele passou bem por essas situações, tá? Tentação é o caso já citado aqui sobre a mulher, né? E eu vou ler esse primeiro pedaço. 1.5, para você se localizar. A mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Falando ela a José todos os dias. Gênesis 39, versos 7 a 10. Todos os dias. Um jovem em plena força física, devia ser também um rapaz muito bonito, não é verdade? Bem saudável. José, aqui, tentado por essa mulher. E aqui tem uma coisa que me chama muitíssimo a atenção. Sabe qual é? José não brincou com o pecado. Ele não ficou fazendo queda de braço. Ah, eu vou só até aqui. Não, eu vou dar uma olhadinha. Não, José não ficou dando uma olhadinha. José não ficou sentindo o cheiro. Não, José correu. A hora que a coisa ficou inevitável, onde chegou em um ponto daquela mulher realmente agarrá-lo, ele corre, ele foge. Sabe por quê? Porque tem determinadas coisas na vida que ou você corre ou você vai cair. E era exatamente nesse ponto que José estava. Ele tinha que correr, ele tinha que evitar aquela situação, ele tinha que evitar o agravamento daquilo. Isso é fantástico, tá? Nessas duas situações, né, tem uma coisa que me chama muito a atenção aqui. Campo de batalha. Nesse campo de batalha, José, ele foge. Porque a vitória, nesse caso, seria fugir daquilo. Fuja do pecado. Fuja daquilo que vai fazer com que você caia. Nesse caso, José passou por tentações. Não existe adversidade nessa vida que venha sozinha. Você não passa simplesmente, por exemplo, por um problema vamos falar, uma adversidade material, a perca de um emprego. Você não passa simplesmente por perder a sua forma de ganhar a vida, de sustentar a sua família. Daqui a pouco vão vir também tentações. Vão vir tentações das mais diversas possíveis. E essas tentações que vêm, geralmente, e quase que sempre, elas vêm nas áreas em que nós somos mais vulneráveis. Por que nessas áreas?
Porque o teu e o meu inimigo, ele conhece, ele pesquisa e ele sabe da nossa vida. Ele conhece a gente, ele sabe os nossos passos. Ele conhece aquilo que faz com que a gente caia. Então ele vai tentar nos derrubar justamente onde nós somos mais fracos. Todos somos tentados segundo as nossas próprias concupiscências. Deus não tenta ninguém. Nós somos tentados segundo as nossas próprias concupiscências. Então, atenção para esse tópico. Tópico número 6 é o último tópico que eu quero ser bem ligeiro nele, para ir para o tópico número 2. O 1.6. Vendo ela que fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens da sua casa e lhes disse: Vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz e ele fugiu. O copeiro também tem outro caso. O copeiro, chefe, todavia, não se lembrou de José, porém ele se esqueceu. 2 casos interessantes aqui. O primeiro é dessa mulher, da mulher de Potifar. É um café fresquinho, tá? Me permitam aqui tomar um golinho desse café. O primeiro caso é esse da mulher de Potifar. A mulher mente e essa calúnia ela rende. Como eu falei ali, é algo totalmente injusto. E o outro caso é esse caso do copeiro Mó. O copeiro recebe uma revelação do sonho, mas se esquece de José rapidamente. Ele se esquece de José muito rápido e ele não cumpre aquilo que ele tinha falado que ia cumprir, então ele acaba não cumprindo e prejudicando José. José fica lá mais tempo do que deveria, passou-se 2 anos ali, tá? É interessante isso, porque durante o período que nós vivemos agora, né, nesse período, por muitas vezes é algo relativamente fácil lançar uma mentira numa rede social. É fácil. Fulano de tal fez isso. É por isso que nós já temos falado, isso não é o tema hoje central da nossa lição, mas nós temos falado sobre muito cuidado com o que você está divulgando, ainda que você simplesmente esteja replicando por uma boa causa uma informação. Não, e eu repito, não divulgue informações se você não sabe se essa informação é real. Isso, meus queridos, é o mínimo que se espera. Porque nós estamos falando sobre passar adversidade. Mas, às vezes, você passa por adversidade porque você mesmo plantou esse negócio. Podemos passar por adversidade por provas, tá? Pode ser uma prova, pode ser realmente uma luta que você está passando, que é algo um pouco diferente, mas muitas vezes pode ser uma colheita também. Pode ser que você esteja colhendo porque plantou muito mal lá atrás. Então tem que se tomar cuidado com isso. Calúnia é algo que você não gosta de passar por isso, nem eu, nem ninguém. Quando você é caluniado é uma coisa horrível. Nos tempos de hoje, é muito fácil colocar alguma coisa. Porém, vejam como que acontece agora com essa questão, por exemplo, do Facebook, que nós temos diversas situações aí, que eles começam a ter que filtrar mais situações, né? Existe uma legislação em prol disso. Agora, observem isso aqui. Cuidado, não divulgue informações que você não tem certeza. Tem determinados lugares que nós não devemos entrar. Tem determinados lugares que fica muito melhor você se calar do que falar certas coisas se você não tem certeza. E outra coisa, como nós já falamos também, quando tiver certeza, mesmo assim, muito cuidado quando for divulgar determinadas informações, ainda que essas informações sejam verdades, tá? Aqui bem no finalzinho, ele finaliza assim: finalmente, lá no último parágrafo, para você se localizar, ainda falando sobre calúnia. Finalmente, viu uma luz no final do túnel. Mas era o farol de um trem. Depois do copeiro ser reabilitado, esqueceu-se inteiramente de José. Este passou mais 2 anos encarcerado. Todos conhecemos o desapontamento de algumas horas de atraso. E muitos de nós conhecem também o desapontamento, às vezes, de anos de atraso. Falta de reconhecimento. Falta de retratar alguma coisa. É muito ruim. É muito difícil isso. Tá? Nós conhecemos isso.
O tópico número 2, para mim, ele é fundamental na compreensão dessa lição. Porque se nós estamos aqui nos propondo a falar de como passar por adversidade, nós falamos aqui nesse primeiro tópico sobre algumas considerações sobre a vida de José e a gente tentou espelhar isso um pouco na nossa vida, no nosso cotidiano. Mas tem algo que é interessante nesse tópico curtinho, número 2, que ele vai falar o seguinte: aceitação da adversidade. E pode parecer estranho, mas eu acho ele central. E eu já explico por quê, depois de ler um pouco o que o autor fala. Vejam só, como já vimos através da vida de José, a adversidade tem diferentes facetas. A primeira parte da vida, da sua vida, parece ser uma prova após a outra, sem muito alívio. Mas José manifesta um otimismo nascido da profunda fé em Deus e resolve fazer o melhor em cada situação para a glória do Senhor. O mais interessante é que ele suportou 14 anos de aflição e ainda assim superou firmemente a derrota e o desencorajamento. Aí vai se falar aqui sobre A.W. Tozer, né? Ele faz uma citação dele. É duvidoso que Deus possa usar grandemente qualquer homem até que ele o tenha ferido profundamente. Isso pode parecer algo extremamente estranho para alguns. Tá? Pode parecer algo extremamente estranho para alguns, mas não é. As adversidades que nós passamos, elas são reais, como nós falamos. Nós não podemos evitá-la. E eu fico muito contrariado com algumas pessoas que, às vezes, expressam o seu pensamento positivo, achando o pensamento positivo é importante. Mas, quando ele fala aqui de aceitação da realidade, é o que se precisa. Você precisa de colocar o pé no chão. Tem situações que você tem que colocar o pé no chão. Mas eu coloco os pés no chão, mas a minha fé está no alto, está em Deus. É assim que José passou. Ele não passou isso aqui inventando uma nova realidade, vivendo em um universo paralelo. Não é isso. Você não está falando de alguém que inventa um mundo que não existe, que começa a viver uma fantasia fora da... Não é isso. Não é isso que José fez. O que José fez foi colocar o pé no chão e entender aonde eu estou. Eu estou numa prisão. Então tá ok. E talvez dentro dele, pelo menos é essa mensagem que ele passa toda vez que eu leio a história de José, Deus me passa essa mensagem, é como se José falasse assim: eu vou ser o melhor preso possível. Quando ele é vendido como escravo, irmãos, ele que tinha aquela vida privilegiada, me permitam aqui uma expressão, o garoto do papai, o garotão, com aquela capa colorida, tendo altos privilégios ali naquela sociedade pecuária que eles tinham ali, não é verdade? Criando gado para tudo quanto é lado, levando de um lado para o outro. José tinha uma vida extremamente privilegiada e de repente ele é vendido como escravo. Naturalmente você imaginaria que um sujeito desse que teve uma vida tão boa como escravo seria um péssimo escravo. Ele foi um excelente escravo. Quando José vai preso, da mesma forma, uma avaliação precipitada, talvez imaginasse o seguinte: esse sujeito que trabalhava para Potifar, para a mulher, para a casa do Potifar, do grande Potifar, esse homem agora preso, meu Deus, ele vai ser um sujeito extremamente... Não, ele foi o melhor preso possível. Os responsáveis por aquela cadeia colocavam José acima das coisas. José ele não foi colocado ali simplesmente por causa de um privilégio absurdo, de uma vantagem política, não. Ele foi colocado porque ele colocou os pés no chão, ele tomou pé da realidade. Ele sabia qual era a realidade que o cercava. E existe uma vantagem toda vez que eu e você passamos por adversidade, mas sentamos, paramos, e entendemos qual é a realidade que nós vivemos, fica mais fácil passar por ela. Porque você começa a tomar atitudes que são atitudes mais palpáveis, mais inteligentes, com mais eficácia. Não tem jeito, querido. Sabe? Decidido a ficar com Deus. Essa foi a situação dele, né? Ele estava decidido a ficar com Deus. As opções eram as seguintes:
era ou ficar revoltado ou fazer o melhor possível. Ele fez o melhor possível em cada situação dessa. Tá? José, ele se agarrava. Tá? Colocar o pé no chão é algo que é preciso. Eu rejeito, pelo menos para a minha vida, aquele dito que algumas pessoas têm: eu não aceito isso na minha vida. Eu rejeito isso. Sabe por quê? Porque, na verdade, isso não te livra de nada. Na realidade da vida, isso não te livra de nada. Isso é simplesmente força de pensamento positivo. Tem certas coisas que você tem que colocar o pé no chão, mas eu disse aqui, coloca o pé no chão, mas tenha a sua fé e a sua mente nos altos céus. Porque o teu Deus e o meu Deus, ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que verdadeiramente nos livra de situações que nós não poderíamos sair facilmente de maneira humana. Ele é o meu Deus e o teu Deus. Coloque o pé no chão. Saiba a realidade que você está vivendo. Quando se passa por alguma adversidade, por exemplo, financeira, eu já sou casado há 20 e poucos anos e já passei por algumas. E toda vez que você passa por isso, a pior coisa que você faz é viver no mundo da ilusão. Não tem jeito. Para quem é casado, aí sabe disso, né? Você tem que parar, você tem que pensar, você tem que colocar o pé no chão e ver. Quando você passa por uma adversidade emocional, é igual. Você tem que parar, pensar: o que é que me incomoda? O que realmente tem afligido a minha vida? O que tem me feito tão inconstante? Quando você passa por uma adversidade espiritual, a mesma coisa. É preciso colocar o pé no chão, ter pé da situação. Eu tenho que passar para o tópico número 3, tá? Esse tópico 2 é muito bom. Colocar o pé no chão é algo verdadeiramente imprescindível para passar bem por adversidade. Nunca se esqueça disso. O tópico número 3 tem a seguinte proposta: compreendendo os propósitos de Deus para a adversidade. E tem propósito de Deus para a adversidade? Tem. Bom, ele vai colocar aqui primeiro, chamar a nossa atenção. Aí ele coloca, né, o texto aqui, o primeiro, que é Salmo 25, verso 1 e 2. A ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Chamar a nossa atenção. Às vezes tem gente que vive uma vida extremamente afastada de Deus, sem grandes objetivos, sem grande profundidade. Mas no dia que passa por alguma adversidade, uma doença violenta, ou alguma coisa dentro da sua família, uma depressão financeira, algum afundamento moral, alguma coisa que a incomode, essa pessoa, aí é como se Deus, parece que ela levou um cutucão de Deus. Opa, aí ela olha: opa, é tu, Senhor. E às vezes é Deus mesmo. É Deus permitindo. É Deus deixando passar para chamar a atenção. Irmãos, a lição que vem, eu já vou logo falar uma coisa, ela é fundamental e eu amei. Sabe por quê? Porque nós estamos estudando hoje passar por adversidade. Na lição que vem, nós vamos falar sobre como lidar com a prosperidade, que é algo tão complexo quanto, ou mais complexo do que passar por adversidade. Porque tem muita gente também que passa por isso. Tem algumas pessoas que passam por esse problema. Quando estão sendo abençoadas, não olham para Deus. Então, uma adversidade faz com que a pessoa olhe para Deus. Faz com que a pessoa... Opa, peraí, existe um Deus, né? Olha, eu estou passando por isso e tem um Deus que vai me livrar disso. E ela começa a colocar a fé dela em atividade, tá? Compreendendo os propósitos. Outro propósito para a adversidade: assegurar-nos o seu amor, porque o Senhor corrige quem ama e açoita a quem recebe por filho. E para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois o filho em que filho há que o pai não corrija. Quer dizer, assegura-nos o seu amor, e o amor de Deus é assegurado pela correção dele sobre nós. É isso. Jesus se entregou na cruz do Calvário por nós, ponto. Isso é algo que as igrejas evangélicas das mais variadas denominações não discordam disso. Cristo morreu na cruz do Calvário em prol do homem pecador, ou seja, de mim e de você.
mas muitas das vezes rejeitam essa questão da correção de Deus. Porque isso parece horrível. O Senhor corrige a quem ama e açoita a todo que recebe por filho. Isso é correção de Deus. Um dos propósitos, muitas vezes, das adversidades é nos corrigir. É como se isso fosse o chinelo do Senhor sobre nós. Não é assim que se corrige um filho, ou pelo menos se corrigia antigamente? Então, é como se fosse o chinelo, é a correção do Senhor. É o colocar o homem no seu devido lugar. É trazê-lo de volta à consciência. Tornar-nos humildes. Torna-nos humildes. Aí, isso também é um dos propósitos. Tá? E para que não se ensoberbece com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. 2 Coríntios 12, verso 7, é o nosso querido Paulo. Paulo entendeu isso. Olha outro exemplo de uma pessoa que passou por diversas adversidades. Você conhece, sinceramente, um personagem no Novo Testamento que passou por tantas adversidades quanto Paulo? Difícil, né? Porque também é um personagem, talvez, tirando Cristo, né? É o personagem ali que mais nós conhecemos, porque o material sobre ele é farto. Foi até escrito por outras pessoas sobre ele. Não só ele mesmo escreveu diversas coisas que mostrou o caráter e a preocupação dele. Mas nesse texto aqui ele diz sobre isso. E vai saber que mensageiro de Satanás é esse, que foi colocado aí para esbofeteá-lo. Mas isso pode ser um esbofetear moral. Pode ser algo espiritual, pode ser... Mas ele tinha, de qualquer forma, alguma coisa que ele poderia ter reclamado. Ele poderia ter, poxa, mas eu servi tanto a Deus. E agora estou passando por essa situação aqui na prisão, passando por esse, vou usar o termo dele, inimigo, por esse mensageiro de Satanás me esbofeteando, me humilhando. Não, ele não fala isso. Ele coloca aqui, para que não me ensoberbece. Irmãos, isso aqui, me permitam o trocadilho, para mim é um tapa na cara. Para que não me ensoberbecesse. É justamente para não ficar exaltado demais. Paulo tinha essa compreensão profunda. Olha que profundidade na compreensão dele da relação com Deus. É assim. São verdadeiramente pessoas mais felizes. Eles entendem que tem um propósito. Porque quando eu desprezo esse tópico aqui, que existe um propósito para as adversidades que eu passo na vida, e que esse propósito é um propósito que está nos planos de Deus, toda vez que eu desprezo isso, eu tenho uma tendência gigante a ser um sujeito extremamente murmurador. Sabe por quê? Porque eu perco isso. Poxa, não, mas eu estou passando por isso, mas é injusto. Não é que é injusto nem é justo, mas é plano de Deus para mim. É Deus me preparando para algo melhor lá na frente. É Deus fazendo com que eu fique mais forte para enfrentar outra coisa. É Deus me ajudando agora para que eu possa ajudar alguém lá na frente. Eu creio muito nisso. Eu creio muito nisso por causa dessa prática cristã para mais de 23 anos. Eu já vi isso acontecer algumas vezes, não só na minha vida, mas na vida de muitas outras pessoas. Você passa por uma adversidade aqui, então você está passando por essa adversidade, mas você está aprendendo a ser mais humilde, porque lá na frente você vai ser usado também para abençoar outras vidas. Tá? Refina-nos, o autor coloca aí, né, Isaías 48:10, né, aqui fala sobre aquela questão de tirar impurezas, né, isso é uma grande verdade. Né? Aqui está falando sobre o crisol, né, sobre o ouro refinado, a prata refinada, que passam pelo fogo, né? Esse fogo que queima e que derrete o metal é o mesmo que purifica o metal. Esse metal precioso, né? Então, você é metal precioso, passa por esse refinamento. E esse refinamento dói. Dói porque tem que tirar coisas de nós, porque existem coisas em nós, às vezes, que não são tão agradáveis a Deus. Aumentar a nossa fé também é um dos objetivos das adversidades, porque a fé me faz ficar mais paciente na adversidade. Porque eu pergunto para você, vamos pegar um caso de alguém que passou por uma adversidade severa na Bíblia? O autor não coloca aqui, mas é um exemplo clássico. Jó. Jó passa por um sufoco terrível, irmão.
perde filhos, perde saúde, é humilhado pela sua mulher. E assim vai. Os amigos, a sociedade, todo mundo. Ele fica num estado deplorável, de verdade. O caso de Jó é um caso terrível. Tá? Mas eu pergunto para vocês, Jó saiu mais fraco ou mais forte daquela situação? E eu tenho certeza que você está respondendo mais forte. Ele saiu mais forte, sim. Ele saiu mais bem preparado, sim. A fé de Jó em Deus, ela aumentou no final dessa adversidade que ele passou. Deus, irmãos, ele tem poder para nos livrar a todo momento. Ele tem poder, ele tem todo o poder. Mas às vezes ele permite que a gente passe por uma adversidade porque existe um objetivo que nós venhamos a crescer, a ficar com a nossa fé mais robustecida, mais forte. Porque tem que ter fé mais forte, irmãos. Ensinar obediência bíblica. Esse é um outro propósito para a adversidade. O texto diz assim: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Salmo 119, verso 71. Decretos, a palavra de Deus. Passar por adversidades é bom porque ensina obediência bíblica. Existe, irmãos, uma ciência. Existe um universo. Existe uma realidade que ela é totalmente espiritual. Existe algo que é algo completamente ou quase completamente desconhecido pelo homem. Tá? Obediência bíblica é algo que tem que estar na vida do cristão, fazendo parte da vida dele como algo real. É obediência à palavra. É obediência ao que está escrito. É temor de Deus. O autor aqui, o salmista, foi bom ter passado pela aflição. Isso aqui é uma versão mais livre, tá, do texto. Para que aprendesse os teus decretos. A conclusão nesse texto, do Salmo 119, 71, é a seguinte: é que passar por aflições para o salmista foi bom, porque ele aprendeu verdadeiramente a dar mais valor à palavra de Deus. Não passamos por isso? Não tem diversos de vocês que poderiam dar esse testemunho? Ah, pastor, na aflição eu passei a ler mais a Bíblia. Na aflição eu passei a meditar mais. Eu todo dia estava tirando 10 minutos, meia hora, 5 minutos, e estava lendo a Bíblia, orando. Não é verdade isso? Bom, outra coisa, a adversidade, ela tem outro propósito: testar a nossa vida. Tá? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Testar a nossa vida, fazer com que a gente fique mais forte, confiar mais no Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. A mão do Senhor tem que estar. Mas entenda uma coisa, ó, do outro lado aqui, ó, tem que se trabalhar também, tá? Tem que se trabalhar. E que o teu trabalho e o meu trabalho não sejam em vão. Que verdadeiramente o meu projeto, o teu projeto, tenha um projeto de vida, né? Que eu estou falando aqui. Seja o projeto que Deus colocou no teu coração. Peneirar nossas amizades. Opa, tópico 8, subtópico 8. Em todo tempo amo o amigo, e na angústia se faz o irmão. Né? Na agonia, né? Na agonia você conhece quem verdadeiramente é teu irmão. Em momentos de adversidade você vai entender. O caso clássico bíblico desse é o filho pródigo. O filho pródigo, ele beneficiou muita gente. Naquela história, daquela parábola linda de Jesus, ele beneficia uma turma. Muita gente se aproveita, ele paga coisa para todo mundo. Vê se aquele sujeito, né, como o próprio nome diz, né, ele era pródigo, ele gastava mesmo, sem medida. Ele derrama tudo que ele tem, ele ajuda os amigos, ele deve ter emprestado grana para alguém, ele pagou ali, entendeu? E aquela parábola ela é rica, né? E a gente pode conjecturar aqui, dentro dessa parábola, e a figura ali era daquele sujeito extremamente agradável, que todo mundo gostaria de conhecer uma pessoa assim. Só que tem um momento que ele começa a passar por adversidade. Quem estava com ele? Algum dos amigos naquela parábola que Jesus conta foi colocado ali com ele, e aquela parábola ela é um reflexo da realidade muitas vezes. Alguns estão perto só por causa dos benefícios, sejam eles financeiros, sejam eles muitas vezes emocionais também, estão ali só por causa disso. Mas e quando você passa por uma aflição, onde estão essas pessoas? Você sabe quem foi
Quem foi que ainda assim estava de braços abertos quando esse filho estava assim? Era o pai. O pai ali representava Deus naquela parábola. Deus está de braços abertos. Ele é o nosso verdadeiro amigo. Peneirar as amizades. Amigos, queridos irmãos, durante esse período de adversidade, muita gente vai se afastar de você, mas continue louvando a Deus. Que esse período de reclusão seja pequeno e que os verdadeiros amigos daqui a pouco comecem a se apresentar a você. Aumentar o nosso desejo de conhecê-lo é um outro ponto que ele coloca, porque é natural. Se eu passo por adversidade, eu naturalmente vou ter esse desejo de conhecer a Deus aumentado. Tá? Prepara-nos para confrontos. O autor coloca aqui um ponto bem interessante, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Aí ele coloca, é Ele que nos conforta em toda a tribulação, para podermos consolar aos que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. É o que eu falei, prepara-nos para confrontos, porque vai fazer com que a gente ajude a outros. As adversidades, se eu não tenho esse preparo da adversidade, eu não posso, de maneira nenhuma, ajudar uma outra pessoa. Eu tenho que ter uma experiência de batalha, ainda que não seja exatamente aquela que a pessoa está passando. Tá? Quem não luta contra o pecado é levado pelo pecado. E a derrota vai chegar. Quem luta com Deus, vence com Deus. Isso nos prepara para uma vida mais feliz, tá? Lembra-nos, é o tópico 3.1, do outro lado aí, já quase finalizando a revista. A lição, né? 3.11. Lembrar-nos da nossa luta espiritual. Por quê? Porque essa luta que nós passamos, ela no nível mais elevado dela, acredite, tem um nível mais elevado do que esse nível físico que nós vivemos. Nesse nível mais elevado, ela acontece espiritualmente. Enquanto eu e você estamos lutando aqui na Terra para fazer a vontade de Deus, existe uma luta espiritual muito maior do que a nossa. Existe uma luta espiritual que ela é brutal e que ela depende de verdade da mão do Senhor sobre essa área espiritual. E a grande alegria do crente é que o nosso Senhor ele não pode ser derrotado, ele já ganhou. Lembra-nos da nossa luta espiritual. Toda vez que você aqui nega a sua própria carne, toda vez que você luta contra os teus desejos, contra as suas vontades que são humanas, que são até compreensíveis, mas que são contrárias à vontade de Deus. Por quê? Porque ferem a Deus, ferem a grandeza de Deus, ferem a santidade de Deus. E nós sabemos quando isso acontece, porque eu e você somos morada do Espírito Santo. Toda vez que nós passamos por isso, nós entendemos que existe uma luta espiritual. E essa luta espiritual, ela é vencida na área espiritual, mas ela depende do que você está fazendo aqui. Sabe por quê? Porque se você entregar os pontos aqui na terra, você será derrotado. Não é que Deus perdeu, mas é que você caiu. É que eu caí. Decepcionamos ao Senhor. Então é preciso que nós entendamos que essa luta é espiritual e tem que se fazer sacrifícios espirituais. As adversidades também servem para isso, olha, aperfeiçoar, fortalecer e fundamentar, tá? É interessante que ele fala assim, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortalecer e fundamentar. Aonde? Em tudo na tua vida. Em todas as coisas. Mas isso só acontece com o calor da batalha. Isso só acontece nos períodos da adversidade da vida, onde você vai ter que deixar coisas para trás e vai ter que caminhar para outras que são maiores do que a que você deixou. Último subtópico, 14. Ensinar-nos
que há um preço pelo pecado. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. Salmo 107, verso 17. Falta, né? Aí, falta o quê? Falta autoridade, falta paz, falta alegria e falta firmeza. Esse é o preço pelo pecado. O pecado é a conta mais alta que nós pagamos. Porque a pessoa que aceita Cristo como Salvador da sua vida, ela está livre do poder do pecado. Olha como é que isso é complexo. Você está livre desse pecado que levaria a pessoa naturalmente, infelizmente, ao distanciamento eterno de Deus depois dessa primeira morte, que é a que todos nós estamos destinados, menos aquela geração que será arrebatada. Essa primeira morte ela é terrível e nós sabemos disso, mas existe uma segunda morte. Existe uma segunda morte que é aquela separação, aquelas pessoas que morrem sem Cristo, infelizmente, passarão por essa segunda, que é o distanciamento eterno de Deus. Nunca mais terão Deus. Mas durante essa vida que nós temos aqui, o pecado é algo que ainda nos fere muito. Porque nós somos salvos em Cristo, mas quando nós pecamos, nós ficamos entristecidos. O pecado, ele tira a autoridade espiritual. Ele tira a paz de espírito. Ele tira a alegria que nós temos nas coisas do Senhor. E ele faz com que a gente perca a firmeza espiritual. O pecado, ele acaba fazendo tudo isso. A adversidade que nós passamos, ela tem um objetivo. É fazer com que nós venhamos a ficar mais fortes na presença de Deus. Mas acreditem, o inimigo das nossas almas, de um outro lado, ele está lutando para que a gente venha a pecar. Porque o pecado, ele vai acabar gerando em nós essa tristeza, esse afundamento, essa depressão. Nós vivemos em uma sociedade que passa por um período terrível. A ansiedade leva à depressão, e isso é verdade. Ela vai levar a pessoa à depressão e ela vai fazer com que a gente viva muito mal. O pecado, ele ofende a Deus, mas ele também fere aquele que serve ao Senhor. A conclusão da lição diz assim: é importante entender que há verdades infinitas. Vou ler novamente. É importante entender que há variedades infinitas de adversidades. Deus pode ter vários propósitos em mente quando permite que as tribulações entrem em nossa vida. Atenção. Contudo, o assunto central que devemos compreender é como responder apropriadamente e biblicamente aos problemas e tratá-los do modo de Deus, a fim de crescer na semelhança com Cristo e não permitir de maneira nenhuma que Satanás os utilize para desencorajar-nos e desqualificar-nos. Aí eu riscava isso aí para você, eu sublinhava, para o ministério efetivo. Consideremos cuidadosamente alguns passos de ação. E aí ele vai colocar aqui, na verdade, 5 passos de ação que são interessantes. Mas aqui está englobado aquilo que eu acabei de falar agora. Existe um propósito divino nas adversidades que nós passamos. Sair mais forte, mais experiente. Irmãos, se nós não aprendemos com os nossos erros, se nós não aprendemos com os períodos de adversidade, resta pouca esperança. Cometer um erro é algo compreensível. Cometer esse mesmo erro de novo é algo que nós já começamos a ficar um pouco chateados. Mas errar a terceira, a quarta, a quinta vez é demais. Aí realmente demonstra uma falta de capacidade de assimilar a adversidade. A adversidade, ela tem que ser vivida com intensidade. Aí você vai falar, você falou uma besteira, não é não. Quando eu digo viver com intensidade, é viver com intensidade com o Senhor. Todos esses exemplos bíblicos que nós pegamos aqui. José, que foi o tema central da nossa lição. Nós falamos sobre Jó, nós falamos sobre Paulo, nós poderíamos ter falado sobre Davi e poderíamos ter falado sobre diversos outros homens de Deus que passaram por adversidades severas demais. Mas todos esses homens, eles tinham uma coisa. Eles faziam o melhor
mesmo no período da adversidade. E esse melhor, muitas vezes, era algo que causava prejuízo a eles. Paulo, por exemplo, você conhece na Bíblia um sujeito mais humilde que Paulo? Que humildade! Que capacidade de doação esse homem tinha? Como é que ele era resiliente? Como que ele aguentava as batalhas sem quebrar? Como Paulo passou por isso? E eu louvo a Deus, irmãos, porque ainda existem bons exemplos no tempo de hoje. Pessoas que vivem as adversidades, mas que estão louvando a Deus. Os pontos, né, que o autor vai colocar aqui, alguns passos de ação, eu só vou ler. Ele coloca desabafe com Deus, é o primeiro. O segundo vai falar, reafirme a soberania de Deus, ou seja, na sua adversidade, você pode louvar a Deus. Você pode glorificar o nome de Deus. Terceiro ponto, leia a palavra de Deus. Porque se você não lê a palavra de Deus, você não aprende. Se você não lê a palavra de Deus, você não cresce. Irmãos, não tem segredo. Eu conheço gente que fala assim, pastor, mas eu não consigo ler a Bíblia, a linguagem é tão complicada, e eu confesso a vocês que algumas versões têm realmente um português bem rebuscado. Nem todo mundo consegue compreender. Mas, querido irmão, a quantidade de versão que você tem hoje, né? A quantidade de versão que você tem hoje, a quantidade... Hoje você tem, por exemplo, a nova versão internacional, né? A nossa famosa NVI, a NTLH, né? Da linguagem de hoje, e outras mais, que facilitam tanto a compreensão. Você não tem isso, tá? Então leia a palavra de Deus. Quarto ponto, reveja os propósitos de Deus no sofrimento. Não é no sofrimento. Reveja os propósitos de Deus no sofrimento. Durante o período de sofrimento, de angústia, de adversidade, reveja os propósitos de Deus para a sua vida. É uma prova, ou seja, é Deus vendo realmente e preparando você para que você continue naquele caminho que você acredita que Ele está guiando para a tua vida? Ou será que você não está passando por uma luta porque Deus quer corrigir? Corações inconstantes. Coloque o pé no chão, irmão, mais uma vez eu digo. Passa-se por adversidade, não viva no mundo da ilusão. Porque o mundo da ilusão, uma hora acaba. E isso é coisa do inimigo. Isso é seta maligna na mente da pessoa. Você tem que viver na realidade e entender que isso vai passar. Mas faça a vontade de Deus. Não acabe com a sua família. Não entregue os seus pontos. Não saia do seu ministério. Não abandone a sua igreja. Deus tem mais para você. Reveja os propósitos de Deus no sofrimento. E o último ponto é o seguinte: compartilhe com um amigo de confiança. Oh, meu Deus, que tópico bom. Porque para passar por adversidades, irmãos, você tem também que ter um amigo. Jesus é o melhor amigo. E é muito bom, irmãos, de vez em quando se retirar num lugar onde ninguém está te ouvindo e verbalizar. Isso tem um aspecto emocional bacana. Quando você verbaliza, quando você fala com Deus. Orar em voz baixa é muito bom, sem falar, sem boca, sem palavra, né? Sem boca foi horrível, né? Sem palavra. Mas é muito bom quando você verbaliza isso. Agora, eu oro e peço a Deus que te dê um amigo, em pelo menos um, em que você possa confiar, em que você sente, e que você chore com ele, e que você fale com liberdade. Eu louvo a Deus, porque eu tenho, não muitos, confesso isso, mas eu tenho algumas pessoas em que eu confio muito. Eu tenho algumas pessoas que eu ainda posso chorar. Eu ainda posso sentar e conversar com eles. E eu louvo a Deus também, que muitas pessoas também têm tido em mim, muitas vezes, essa pessoa onde elas chegam e conversam e falam. E muitas outras pessoas que estão aí, né? Eu lembro isso muito do nosso querido pastor Célio, que é um homem digníssimo nisso, e é um grande amigo também, não só meu, mas de toda a igreja. Acredite, você precisa disso. Desabafar de vez em quando é muito bom.
E toda vez que a gente fala alguma coisa com alguém, nós temos aquela confiança que não pode ser quebrada. Porque quando essa confiança é quebrada, se perde isso. A gente perde isso. A gente fala, poxa, acabou. Essa pessoa falou o que eu falei com ela. Guarde segredo. Ore pela pessoa. Que Deus abençoe a nossa manhã. Que Deus derrame da graça, da alegria dele sobre o teu coração. Tá? E que você tenha um domingo abençoado. Hoje nós estaremos, irmãos, na parte da noite, a partir das 19 horas aqui, louvando a Deus, mas nós estaremos trazendo uma palavra que é a seguinte: Ele está entre nós. É o título da mensagem dessa noite. Ele está entre nós. Na semana que vem, próximo domingo, nós estaremos estudando sobre como lidar com a prosperidade. Eu faço aqui uma introdução já. Nessa lição nós estudamos como passar pela adversidade. É algo difícil. Cada um de nós sabe o que é isso. Mas vamos pensar no período pré-adversidade? Ou no pós-adversidade? O personagem central dessa lição que nós vamos ter na semana que vem é o mesmo. É José. E José teve essa sabedoria tanto na adversidade como na prosperidade. José sabia lidar com a prosperidade. Por que é importante estudar isso? Porque eu creio. Eu creio porque eu tenho visto isso. Que muitas pessoas, durante esse período de adversidade, de pandemia, estão sendo libertas de situações da sua vida e vão passar por um período de prosperidade. E alguns já até estão passando por isso. Será que nós sabemos passar por esse período de prosperidade? Talvez no final do domingo que vem nós venhamos a entender que aprender a lidar com prosperidade é algo mais complexo do que aprender a passar por adversidade. Que Deus te dê um bom domingo e te abençoe. Fique na paz e até mais tarde às 19 horas, com o título da pregação: Ele está entre nós. Deus te abençoe.